Olá, eu sou Ana Lúcia Braga e hoje nós estamos aqui no nosso 11º dia do desafio Conectados Apenas com as Coisas Boas e com as Soluções. Hoje eu gostaria de falar sobre reprogramação. Ah, reprogramar. A gente primeiro tem que lembrar que esse momento aqui é um momento apenas de incentivo para que, num determinado momento do dia, a gente possa se conectar, enquanto egrégora, inclusive, e que está fazendo agora dar força para o outro, refletindo sobre alguns dos inúmeros aspectos que nos levam às reclamações diárias, às vezes constantes na nossa vida. Então, retomando, quero falar sobre reprogramação, mas é sempre um pouquinho sobre cada tema. E o que é reprogramar? Estabelecer com fé aquilo que você deseja. É fundamental para que as mudanças aconteçam. E se eu tenho uma programação, esse é o meu planejamento. A exposição, de preferência escrita, das intenções, dos projetos, daquilo que eu desejo realizar. Isso é uma programação. Ah, e muitas vezes essas programações que nós fazemos estão completamente carregadas por nossos emaranhamentos. Emaranhamentos sistêmicos, que são com o nosso sistema familiar, né? Por ressonância mórfica, como já dissemos, mas também um autoemaranhamento. Então, a gente também pode falar de autorressonância. E muitas vezes elas são inconscientes, essas programações, assim como os emaranhamentos. Nós acreditamos que olhamos para o futuro e quando, por exemplo, em uma constelação sistêmica, eu peço a orientação da constelação, colocando representantes para o passado e para o futuro, a gente pode ver nesta configuração do cliente, neste posicionamento que o cliente faz, que ele não sabe onde está o passado e nem onde está o futuro. Ele muitas vezes coloca uma inversão, ou coloca o passado olhando para qualquer lado e o futuro olhando para qualquer lado. Às vezes ele coloca o futuro atrás dele, e aí, não é? Coloca o passado assim diante dos seus olhos, as pessoas mais antigas da família diante dos seus olhos, e aí? Aí a gente vê o quanto que essas pessoas estão funhanhadas, né? Porque estão completamente perdidas no tempo. Então, nós podemos até acreditar, achar que nós temos uma programação, mas essa programação ela está voltada lá para o passado e muitas vezes para a repetição de padrões. E a gente vive agora, neste momento, como eu disse, no dia anterior, aí, talvez 2 dias atrás, que nós vivemos até uma atualidade de um estado de não tempo, né? Onde muitas camadas de nós mesmos aparecem aqui e agora, trazendo mais angústia, mais confusão, assim como situações do nosso sistema familiar. Então, por esse motivo, inclusive, é importante que nós possamos parar de reclamar, porque as reclamações, elas nos colocam na frequência e nas ressonâncias das coisas difíceis, de situações ruins que aparentemente não desejamos para nós mesmos. Ó, estou repetindo. Portanto, é necessário que nós possamos fazer uma programação consciente daquilo que desejamos. E, em alguns momentos, reprogramar, ah, especialmente quando percebemos que nossos projetos não dão certo e que estamos repetindo
o projeto de alguém da nossa família, a gente pode programar e reprogramar dormindo, inclusive. Mas é muito bom que a gente possa ter consciência daquilo que a gente quer para esse momento da nossa vida, né? Mas você pode primeiro, quando você estiver indo dormir, você escrever o que você quer, e aí você pode gravar o que você escreveu em seu celular, por exemplo, pois ouvir a sua voz é muito legal e possibilitador. E aí, o seu subconsciente, o nosso, porque eu faço isso também, é ativado quando você ouve a sua própria voz, especialmente se você faz isso antes de dormir, né? Ou se vai dormir ouvindo suas afirmações, suas programações ou suas reprogramações. Nesse lusco-fusco da mente, naquele estado de sonolência entre o estar acordado e o dormindo, as informações penetram mais facilmente, porque a mente racional e consciente, ela está relaxada, e é um bom momento para as informações preciosas que você vai dizer para você mesmo, penetrarem na sua mente. Eu gosto de fazer isso no dia a dia. E eu também gosto de fazer de manhã, quando eu acordo, um pacto com o dia. E quando eu assisti Quem Somos Nós, lá atrás, eu não lembro mais em que ano, talvez em 2009, foi muito interessante, porque essa parte daquele documentário, para mim, foi muito importante. Eu faço um pacto com o dia. E como eles orientam lá, né? Então, eu até escrevi, então temos que focar o que queremos e nos concentrar nisso e permitir perder a noção de nós mesmos, do tempo mesmo, do espaço, da nossa identidade. Essa imagem é a única imagem que é real. E isso acontece. Isso é a física quântica em ação. É o observador, com letra maiúscula, em pleno efeito. A sua consciência influencia outros ao seu redor, as propriedades materiais e o seu futuro. E aí você está co-criando o seu futuro. É só experimentar. O pacto. O pacto é assim: estou tirando esse tempo para criar o meu dia. E assim estou afetando o campo quântico. Se existe um observador, um aspecto espiritual em mim, então me mostre um sinal para que eu possa experimentar essas coisas, fazendo-me perceber que isso tem a ver com você. Então, programar o seu dia também é importante. E dentre essa programação, você também pode programar não reclamar, programar observar, se conectar com as coisas boas e dar mais valor às coisas boas do que aquelas coisinhas difíceis, às vezes são coisonas mesmo, que acontecem na nossa vida, mas acontecem na vida de todo mundo, e eu não preciso focar e fazer disso um drama. Então, essas são as dicas de hoje. Sem consciência, sem programação. E se a programação estava afetada pelos seus emaranhamentos e por sua inconsciência, agora é a hora de reprogramar. E todos os dias de manhã você pode estabelecer esse pacto com o seu dia. Do mesmo modo, à noite, você pode ouvir a sua voz contando para você mesmo quais são os seus desejos, quais são os seus projetos. E aproveitar, claro, para colocar aquele sentimento de profunda gratidão, em primeiro lugar, pela vida. E depois você vai colocar
esse sentimento de gratidão, que naquela escala das emoções é que tem a maior frequência, né, de Hertz, você vai colocar esse sentimento de gratidão visualizando, plasmando como tudo o que você está desejando, está programando, está pedindo, está reprogramando na sua vida, já tivesse acontecido, como se isso já tivesse sido realizado. Mas você tem que agradecer de verdade, com sinceridade, porque é só com a gratidão que nós conseguimos aquilo que queremos e que sustentamos aquilo que queremos. Porque às vezes a gente consegue, porém não sustenta o que a gente deseja. Então, só por hoje eu não reclamo e eu foco naquilo que eu quero e nas coisas boas.